Pessoal, agora você vai abrir o seu livro na página 115, tá? Do lado da página 114 que nós acabamos de conversar. Aqui na página 115, nós vamos iniciar o que a prof acabou de falar com vocês, os padrões de medida. Vamos observar essa cena aqui, ó. As três crianças que estão aqui, elas estão tentando medir o tronco da árvore com os braços, ó, vocês estão vendo? Elas estão tentando abraçar a árvore, descobrir qual é o tamanho da circunferência desse tronco aqui com os braços. Vocês acham que elas vão conseguir medir o tronco com os braços? O que vocês acham, pessoal? Não, né? Ali a gente já está conseguindo observar que elas não vão conseguir, ó. Essa criança não está conseguindo dar a mão para essa menina aqui, né? Então, não tem como medir com os braços. Por quê? E aí você vai responder aqui. Por que eu não posso medir? O que você acha? Será que esse é o padrão de medida certo? Será que com os braços a gente consegue medir o tamanho das coisas? Não, né? Nós não podemos usar os braços para medir tudo. Então, aqui, ó, a árvore é muito maior do que os bracinhos das três crianças. Então, por que a gente não pode medir com os braços? Porque esse não é o padrão de medida correto. Então, de que maneira você mediria o tronco da árvore? Agora, aqui na letrinha C. O que você poderia usar, pessoal? Pense. Poderia usar uma corda? Poderia. Poderia usar uma fita? Uma trena, um lençol. Tem várias coisas que vocês poderiam usar para medir o tronco dessa árvore que talvez fosse dar mais certo do que com os bracinhos. E aqui embaixo nós vamos falar um pouquinho, a prof vai contar para vocês um pouquinho sobre essa história. Como é que as pessoas mediam antigamente o tamanho das coisas? Vocês sabiam que durante muito tempo as medidas eram diferentes e devia ser uma confusão porque a medida de um lugar não era igual à medida de outro. Aqui vocês podem ver, ó, que este homem ele está medindo a plantação dele com os passos, ó, com os pés, ele está medindo com os pés. Mas será que todos nós temos o mesmo tamanho de pés? Não, né, pessoal? Cada pessoa tem um tamanho de pé diferente. Então, se outra pessoa viesse medir aqui, será que ia dar certo? Não ia dar a mesma medida, né? E muitas partes do corpo eram usadas para medir. O pé, a mão, o dedo. Só que isso estava causando muitas confusões. Então, para evitar essas confusões, foi decidido padronizar as medidas. Isto é, fazer com que todo mundo medisse as coisas da mesma maneira. Certo? Aqui no exercício 2 da 116, você vai circular o padrão ou o instrumento de medida escolhido em cada cena. Aqui na letrinha A, nós temos o menino, ó. Ele está medindo o tamanho da goleira. E ele está usando o que para medir? Mão, o dedo, o pé ou uma fita? Você vai circular o que ele está usando, tá bom? Aqui ele está usando os pés. Na letrinha B, vou chegar pontualmente e ele está pensando e olhando no relógio. Ele está usando qual instrumento para medir o tempo aqui? Calendário, relógio, termômetro ou um copo de liquidificador? Ele está usando o relógio para medir o tempo, né, pessoal? E essa moça que está se pesando aqui, qual o instrumento que ela está usando para se pesar? Pés? Fita? Balança ou copo? Balança, né, pessoal? Quando a gente quer medir o peso de alguma coisa, nós vamos usar uma balança. Então, hoje foram essas as atividades. É muito importante vocês entenderem isso. Sempre que a gente for medir alguma coisa, nós vamos usar um padrão, um modelo para medir.
porque os outros tipos de medida, como as mãos, os pés, como nós vimos antigamente, já estava causando muitos problemas, muitas confusões. Então, é preciso usar um padrão, usar a mesma coisa. Todo mundo tem que usar as mesmas coisas da mesma forma para medir o tamanho de alguma coisa. Até a próxima aula, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Beijos, meus amores!